Se você chegou nesse vídeo, isso significa que você tá na fossa. E eu não sei há quanto tempo você terminou o seu relacionamento, não sei se é algo recente ou se já faz bastante tempo. A única coisa que eu sei é que se você aplicar o que eu vou te ensinar aqui hoje, você vai ver a sua dor diminuir. E eu sei que a dor do término pode ser avassaladora, mas a gente sempre pode fazer essa dor passar. E é nisso que a gente vai focar aqui hoje. Se você não me conhece ainda, eu sou a Carolina Monse, psicanalista, especialista em términos de relacionamentos, e nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com você um manual de conduta com 5 passos que você precisa dar para superar essa pessoa ainda nesse ano, para não ter que levar esse sofrimento para o ano que vem. Então bora lá! Passo número 1, parar de seguir nas redes sociais. Não faz sentido nenhum você ter a pessoa que você precisa superar nas suas redes sociais. Isso faz com que você se coloque na posição de telespectadora. Você vê a vida do outro seguindo, você vê muitas vezes ele feliz sem você. E você vê que você foi substituída pela bebida, substituída pela balada, substituída por outra. E quanto mais você vê, quanto mais acesso você tem à vida dessa pessoa, mais você acaba se machucando. E assim, errado não é o seu ex de estar vivendo a vida dele. Esse é um ponto. A vida segue, a vida precisa seguir, seja da forma que for. Errado é você ficar ali assistindo. Você ficar ali esperando pela curtida nos stories, ficar ali vendo se viu, se não viu e postando foto para o outro ver, porque você sabe que ele vai ver. Entende? Isso é esperar por migalha, é viver também em função do outro. E você perde muito tempo preocupada com o que ele faz, com o que ele deixa de fazer e acaba não se importando com o que realmente importa. E sabe o que realmente importa? Você. E eu sei que vai ter gente que vai falar assim, ah, Carol, mas eu não posso tirar o meu ex da minha rede social, a gente tem amigos em comum, a gente tem filhos, a gente trabalha junto. Você pode sim, não tem problema nenhum. Se você tem filho com essa pessoa, você pode restringir a sua comunicação com ela para o WhatsApp, para o e-mail, que seja o que for mais confortável para você. Mas não tem necessidade nenhuma de ter a pessoa ali. E ainda te digo mais, se você quiser, se for uma coisa que te faz muito mal, que você não consegue parar de ver a vida da pessoa e tudo mais, já deixei de seguir, não consigo parar de ver, bloqueia. O bloqueio, ele é um divisor de águas na vida de muita gente. Por exemplo, no meu caso, no meu primeiro término, eu percebo que eu só consegui realmente superar depois que eu bloqueei. Por quê? Porque era uma relação abusiva, então a pessoa sempre ficava voltando para minha vida, me manipulando, contando historinhas tristes. Então, se eu não tivesse tomado essa decisão, eu juro para vocês que eu ia estar até hoje, 10 anos depois, sofrendo nessa situação. Ah, Carol, mas o meu ex não era abusivo, a minha ex não era abusiva, eu preciso bloquear? Não é que você precisa, tá? Mas esse é um passo que ele facilita a sua vida em um momento que já é extremamente difícil. Então, se você pode facilitar um pouquinho as coisas para você, por que não? Por que não fazer isso? O que eu quero que você entenda é que o bloqueio, ele é bem-vindo porque ele te protege. Eu sei que muita gente vai pensar, mas é imaturidade. Não, depende do motivo pelo qual você está fazendo aquilo. Se você fizer um bloqueio para chamar a atenção de uma pessoa, realmente, eu vou virar para você e falar, você é imaturo. Mas, se você bloqueia com o intuito de se proteger, para você não ficar ali vendo coisas que vão te machucar, para você não ficar ali sendo telespectadora da vida dessa pessoa, isso não é imaturidade, isso é amor próprio.
E bom, só para fechar então a ideia do bloqueio. Se você não puder bloquear, o mínimo que eu espero que você faça é tirar a pessoa da sua rede social. Isso já é um passo muito importante que já vai te ajudar demais. E assim, é sempre importante a gente falar que lugar de ex é fora. Fora da sua casa, fora da sua vida, fora da sua rede social. Ai, Carol, não posso ter a pessoa fora da minha vida. Tudo bem, faz aquilo que está no seu alcance. Passo número 2, aceitar que as coisas aconteceram assim. Eu sei que aceitar é difícil, eu sei que dói porque te faz ter que encarar as coisas como elas realmente são, te faz ter que encarar o fato de que vocês não estão mais juntos, mas esse é um passo essencial para sua cura. E aceitar não é eu ficar feliz com o que aconteceu. Aceitar é eu olhar para a realidade e não lutar mais contra ela. É eu não ficar remando contra a maré. Aceitar é você não ficar presa ao e se ou a outras fantasias da sua mente. Buda mesmo dizia: vem e olha. Vem e olha. Não é vem e imagina. Vem e pensa no que poderia ter sido. Não, é vem e olha. Olha para a realidade. Ou seja, a gente tem que olhar para as coisas como elas realmente são e não como a gente gostaria que elas fossem. Ah, mas eu queria que fulano viesse atrás de mim, mas não veio. Ah, mas eu não queria que o meu casamento tivesse acabado, mas acabou. E outra coisa, às vezes a gente age também de um jeito que nega a realidade do término. Vou te dar um exemplo. Em um término meu, o meu ex, ele sempre durante o relacionamento me buscava no meu cursinho de inglês. E bom, terminamos e ele continuou me buscando, eu continuei aceitando e parecia que a gente ainda era um casal. E isso foi muito ruim para minha superação, para o meu entendimento da realidade das coisas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Às vezes a gente está agindo como se fosse namorado ainda ou casado, mas a gente não é mais. E quando eu faço isso, eu me impeço de aceitar aquele término. E isso pode acontecer também quando você fica ali conversando com a pessoa, batendo papo com ela, querendo a todo custo fazer parte da vida dela. Isso é a não aceitação de que aquilo acabou, de que aquele ciclo se encerrou. E o que eu vejo é que muitas vezes a gente acaba transformando a nossa dor em sofrimento. Dor e sofrimento têm um sentido diferente. Dor é algo mais pontual. Por exemplo, eu vou terminar um relacionamento, vai doer. Mas o sofrimento, ele é algo mais assim constante, que dura mais. Então a gente precisa tomar também muito cuidado para não fazer essa dor que você está sentindo agora virar algo muito maior, se é que já não virou, é claro, e que vai te destruindo dia após dia. Tem gente que perde trabalho porque não consegue se concentrar, porque não conseguiu superar. Tem gente que acaba falhando, né? Como pai, como mãe, como amiga, como filha, porque a cabeça tá uma bagunça, a cabeça tá em outro lugar. E até, isso não estava nem previsto, mas até uma coisa para você pensar. Tenha o seu porquê da superação. Tenha isso claro na sua cabeça. Por que eu preciso superar? Quais perdas isso está trazendo para a minha vida? Quem eu estou fazendo sofrer, além de mim mesma? Passo número 3. Você precisa tirar essa pessoa do pedestal. Muito cuidado com a sua mente. A sua mente, depois de um término, ela vai tentar a todo custo te enganar e te fazer pensar que aquilo que você perdeu era muito bom, era muito valioso. Mas, na verdade, a gente sabe que não era assim. Racionalmente falando, a gente sabe.
porque se fosse tão bom, não teria terminado. Bons relacionamentos não acabam. Relacionamentos que acabam são relacionamentos que já estão quebrados, que já não estão mais na sua melhor versão. Mas a sua mente vai tentar te fazer acreditar que aquele era o melhor relacionamento. Vai trazer lembranças de coisas boas e simplesmente ignorar aquilo que era ruim. Então, o que eu quero que você entenda é que a sua cabeça tem uma tendência muito grande a valorizar aquilo que foi perdido. Então, assim, por exemplo, quando você é criança, você tem um brinquedo ali que você não brinca mais com aquilo, tá lá jogado há muito tempo. E aí, um belo dia, sua mãe, seu pai, alguém decide doar aquele brinquedo para uma outra criança. Normal. E aí, você fica triste, você sente uma dor, assim, uma coisa dentro de você. Por quê? Porque aquele objeto que foi perdido, ele se tornou 1000 vezes mais valioso. Eu lembro que eu tinha uma aluna no Método Monse que essa era uma das maiores dificuldades dela. Entender exatamente o que ela tinha perdido, sabe? Porque parecia que ela tinha perdido a pessoa mais maravilhosa, o cara mais incrível do mundo. E aí, fazendo alguns exercícios que eu passo lá dentro, ela foi percebendo que não, que ele não era tudo isso, que na verdade ele não estava nem sequer compatível com aquilo que ela queria para a vida dela. Olha só, então ela estava sofrendo por uma pessoa que, se ela fosse olhar a fundo, nem era tudo isso. E a melhor forma de você trazer a sua mente para a realidade é principalmente assim, conversando com você. Porque vão vir aqueles pensamentos, ai, mas era tão bom. Briga com você, fala assim, ué, mas era bom mesmo? Se era tão bom, então por que acabou? Se era tão bom, então por que o outro decidiu ir embora? Estava tudo perfeito. Se eu decidi terminar, né? Se era tão bom, então por que eu tomei essa decisão? Se questiona. Nem tudo que você pensa sobre seu término nesse momento é uma verdade absoluta. Na verdade, a sua visão muitas vezes ela está distorcida. E para a gente quebrar isso, a gente precisa olhar para as coisas com mais clareza e ter essa conversa interna aí com você que sempre ajuda. Passo número 4. Se blindar de novas informações sobre essa pessoa. O ponto aqui é, se você não se proteger nesse término, ninguém vai. Então agora é um momento de você construir os seus muros, de você se proteger, de você, por exemplo, se posicionar com pessoas que fazem parte da sua vida e dizer para elas que você não quer mais informações, que você não quer que elas fiquem trazendo novidades, notícias, com quem que a pessoa tá, o que que deixou de fazer. Esse posicionamento é muito importante, porque a superação, ela é um processo de você colocar limites nos outros, que muitas vezes vão trazer informações, então você vai precisar colocar limite, mas também de você colocar limite em você. E aqui também faz parte, né, desse processo de você se blindar, de você parar de seguir, de você bloquear, de você se comprometer com você a dar o seu melhor, de ter zero informação, de não saber, porque tudo que você sabe dói. Se você sabe uma coisa boa, dói porque você não pode comemorar aquela coisa boa com a pessoa. Se você sabe de uma coisa ruim, também dói, porque você não pode ir lá abraçar ela. Você se blindar também é você tirar do seu campo de visão, por exemplo, fotos, lembranças, bilhetes que você trocou com essa pessoa. É você também não ficar ali conversando com ela, jogando conversa fora. É você realmente tomar a decisão de se proteger. Deixa eu levantar os meus muros. Deixa eu me organizar. Deixa eu me cuidar. A superação, gente, ela é um ato de amor próprio, sabe? Quando você escolhe superar, você escolhe ficar bem. E para você escolher ficar bem, você tem que ter essa preocupação com você. Porque vai doer, claro que vai doer.
mas a gente tem sempre a opção de prolongar essa dor ou de jogar no nosso time, de ser nossa amiga e fazê-la passar. Passo número 5, parar de falar sobre a pessoa. Falar sobre a pessoa é uma coisa que prejudica demais, porque o falar e o pensar, eles estão muito próximos, né? Então, quanto mais eu falo de uma coisa, mais eu penso nessa coisa e mais viva essa determinada coisa ou pessoa, enfim, fica no meu dia a dia. Entende? Então, o falar, ele mantém, de certa forma, o seu ex ou a sua ex vivos em você. E isso, para a superação, é muito ruim. E não é assim que, então eu não posso nunca mais tocar no assunto, falar sobre ele. Não é isso. Mas isso não pode ser o seu assunto principal. Então, por exemplo, eu gosto sempre de trazer exemplos da minha vida, exemplos de outras vidas também. E eu lembro que quando eu terminei também um relacionamento, o mesmo relacionamento que eu dei no exemplo anterior, eu combinava assim de encontrar com as minhas amigas só para ficar falando daquilo. E aquilo era o meu assunto principal, e eu tenho certeza que elas me achavam muito chata na época, porque eu só falava disso. A minha vida era só isso. Até que um belo dia, eu vi uma frase no Facebook que dizia assim: "Para de falar sobre a pessoa que você quer esquecer." E eu falei: "Caramba, isso faz sentido, isso faz sentido." E eu passei a adotar aquilo, e eu vi as coisas mudando dentro de mim. Então, isso também vai te ajudar. Isso que a gente viu aqui hoje já vai te ajudar bastante a superar o seu término. Mas eu preciso te dizer que existe um passo a passo completo para quem quer se aprofundar mais nisso e superar ainda mais rápido. Clica no link que está aqui na descrição desse vídeo para você saber mais.